Todas as mudanças propostas desde a década de 60, 70, elas vêm sempre na direção, né, de sintonizar a escola com as necessidades da formação do que eles chamam da mão de obra, do capital humano, daqueles que vão fazer girar a roda do desenvolvimento, mas na perspectiva capitalista, na perspectiva do capital, que é o regime de maior perversidade que nós temos, né, hoje dominando no mundo e contra o qual nós, da Anfop, em todos os nossos documentos temos reafirmado que nós lutamos contra, né, esse sistema que acaba por gerar desemprego, miséria, violência, né, que é gerado pela sua própria forma de desenvolvimento. Eu vou passar correndo aqui, porque a tentativa é a gente fazer a fala em 30 minutos, né? Tentativa, não, mas eu vou conseguir. Então, vamos lá se eu consigo. Aí. Então, eu queria, em primeiro lugar, eu acho que é importante, só para situar também do que eu estou falando, nós temos um estudo da Claxo, né, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, do ano passado, que vai evidenciando para nós que todas as propostas governamentais de mudança educativa nesse século que nós vivemos são fundamentalmente reformas trabalhistas, reformas laborais, né, que fazem parte de novos pacotes de ajuste estrutural. Acho que a Denise acaba de colocar isso aqui de forma muito clara, né? A austeridade, ela tem a ver com essa forma que nós temos, né, de desenvolvimento e de organização social, que é o capitalismo, né, que se adiantam em correspondência a uma nova geração de políticas neoliberais em curso. Algumas de suas expressões mais evidentes são a despedagogização do fato educativo, o ataque à profissão docente, a destruição da educação pública e as limitações para o desenvolvimento de formas organizativas autônomas dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Essa é a lógica hoje, que se nós pudéssemos resumir, né, num parágrafo, nos colocaria quais são essas dificuldades, e nós vemos aí toda a legislação em relação ao movimento sindical, retira a obrigatoriedade do imposto, retira o desconto em folha, pressiona, asfixia os sindicatos, né? Por isso que é muito bom a gente ver essa plateia aqui, nessa quantidade de pessoas, porque hoje cada vez mais está mais difícil até para o trabalhador entender, né, essa dinâmica. Por quê? Porque mexeu também na reforma do trabalho. A reforma trabalhista afeta fundamentalmente o trabalho docente, né, com o que estão se chamando uberização e flexibilização, contratação de professor por horas, né, digamos, considerar como desnecessária uma formação superior em cursos de 3.200 horas, considerar desnecessário a formação nas universidades. As diretrizes do MEC, agora eu vou me referir depois, colocam toda a formação continuada no campo da escola, sem necessidade de que as universidades estejam, né, formando esses profissionais, pelo menos naquela formação contínua, para dar conta do dia a dia, do cotidiano da escola. E a reforma da Previdência, né, que ameaça também os direitos dos professores, né, está aí esse puxa, tira, vai, né, 25, não, é 30, é 40, né, não vai para 60 anos, enfim. Eu acho que esse conjunto de iniciativas que vão mostrando para nós qual é o impacto disso na nossa vida, né? Por outro lado, também vocês vão ter aqui à tarde o professor Luiz Carlos, ele tem chamado muita atenção nos seus estudos e no seu blog para um conjunto de políticas de caráter neoliberal que estão em curso, que se estrutura no tripé meritocracia, avaliação e privatização. E objetiva simultaneamente não só criar as condições para a privatização das escolas públicas, que não atingirem padrões pré-determinados,
mas também aumentar o controle ideológico sobre o que e como se ensina nas escolas públicas. Tá? Essa discussão é o que nós vemos da Escola Sem Partido, a tentativa de aprovar isso para todas as escolas. A Escola Sem Partido é um movimento que vem desde 2004, e que nós, naquele momento, também não nos ativemos, achávamos que era alguma coisa, isso não vai para lugar nenhum, mas foi, se desenvolveu, se fortaleceu, nesse período, mas felizmente a gente também está conseguindo, por enquanto, colocá-lo em stand-by para ver se em banho-maria a gente consegue esquentar mais a água e deixar que isso termine. Mas no tocante aos conteúdos curriculares, é a Base Nacional Comum Curricular que vai cumprir esse objetivo com muita clareza. Eu acho que entender isso, eu não sei se no município de São Paulo já está circulando esse novo currículo, mas a Base Nacional Comum Curricular, aprovada no Conselho Nacional de Educação em 2018, depois de 3 meses, os estados já tinham todos os seus currículos. E muitos municípios copiaram a Base Nacional Comum Curricular. Aqui vale um esclarecimento que eu acho que é importante, é algo que a gente temos sempre que estudar. A LDB, aprovada em 96, ela fala em Base Nacional Comum. Ponto. Base Nacional Comum. Porque todos nós entendemos que é necessária uma Base Nacional Comum. Como ela seria construída? Ela foi discutida nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, infantil, educação especial, ensino médio, enfim, que o Conselho Nacional aprovou em 98, 99, nos anos 2000 também. E a partir dessas diretrizes, muitas escolas elaboraram seus currículos. Mas o que acontece em 2017? Já nessa onda, que eu acho que é importante dizer, que hoje nós também sabemos para que veio o impeachment de Dilma. Nós sabemos, e sabemos porque está sendo dito isso com todas as letras, de que foi um golpe jurídico parlamentar, para barrar um projeto que vinha se desenvolvendo com amplo apoio popular, que tinha seus dilemas, claro, que nós sabemos que tinha, mas que ia numa outra direção. Nessa direção que até a Denise chama a atenção. É só essa forma que nós temos de desenvolver a economia? Não, claro que não. E foi para barrar esse avanço, de um provável projeto que viesse a se consolidar, de maior igualdade, de maior possibilidade de aumento do salário mínimo, enfim, que vinha se desenvolvendo, que o golpe aconteceu. Então, em 2017, o que acontece? A reforma do ensino médio altera a LDB. Olha o poder dessas pessoas que assumiram após o impeachment, dessas forças liberais, conservadoras, ultraliberais que estavam em recesso desde 2003, 2004. Alteraram a LDB para mudar o nome de Base Nacional Comum para Base Nacional Comum Curricular. E com isso alteram toda a formação de professores, porque também está na LDB que a formação de professores terá como eixo fundamental a Base Nacional Comum da Educação Básica. Ou seja, uma formação que tem como único e exclusivo objetivo fazer com que os professores aprendam o que e como ensinar, tirando, como a gente vai ver nas diretrizes, grande parte dos fundamentos da educação, dos fundamentos históricos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, dos cursos de formação de professores. Então, uma formação de um caráter do que nós chamamos tecnicistas. Então, essas são algumas rupturas que vêm no campo da formação em relação à formação de professores, que é a alteração do ensino médio, alteração no Conselho Nacional,
alterações na formação inicial, na manutenção dos programas que ainda são muito limitados, né? E a escola sem partido e o controle do trabalho didático e formativo, né? Que são iniciativas. Algo eu fiz, né? Assim. Aqui eu vou passar muito rápido, que é um pouco que eu coloquei, né? Que é o que, para esses elaboradores da política de formação, como é que eles limitam a compreensão da crise educacional com um diagnóstico da problemática educativa, colocando os professores como responsáveis pelo fracasso das crianças, pelo baixo IDEB, pelo fato das crianças não aprenderem, né? Essa lógica toda, ela permeia o documento do Conselho Nacional de Educação, que está em discussão desde ontem no site. Uma concepção mercantilista da educação, acho que a Denise já abordou isso, né? Quer dizer, toda a educação, ela passa a virar mercadoria, né? O que nós vemos hoje em vários municípios, em grande parte dos municípios, e agora o acordo da Undime e do Concede em relação à formação continuada e à Base Nacional Comum de Formação, é de abrir nos municípios uma formação centrada exclusivamente nas escolas, formação essa para a qual serão chamados organizações sociais, fundações como a Itaú, o Lema, a Alfebeto, né, que hoje já estão nas redes públicas, não só fazendo formação, mas definindo até currículos, né, percursos formativos, atuando na gestão, né, e disputando os recursos financeiros da educação, os recursos públicos da educação. Eu acho que essa é uma questão importante. A questão do Fundeb, por exemplo, já circulou há um tempo atrás, de que não só o governo federal manteria os 15%, mas principalmente abriria a perspectiva do Fundeb para a iniciativa privada. Ou seja, deixaria de ser o financiamento exclusivamente para os estados e municípios, mas permitiria a entrada de organizações sociais e fundações, né? Não aquelas milionárias, mas aquelas que não têm recursos e que vão disputar os fundos públicos. Então, acho que essa é uma discussão importante para nós ficarmos alertas, porque a educação, né, agora ela está colocada como um mercado, né? A disputa pelos materiais didáticos, né? A criação das grandes editoras com plataformas educacionais, enfim. Outra característica da forma como está se enfrentando as políticas educativas, e o que a Denise fala em relação à economia pode ser ampliado para a educação, para a saúde, para a cultura, né? Quer dizer, o atual governo, ele não discute por nenhum dos segmentos de qualquer das áreas, nem a cultura, nem a saúde, nem a educação, nem a ciência e tecnologia, né? Jogou o futurice nas universidades, na expectativa de privatizá-las, né? Entregar a universidade para ONGs, né? E a universidade então passa a disputar os recursos do setor privado, né? Não é mais o setor privado que disputa o recurso público, mas aí entra uma lógica, né, que para nós é importante reafirmar que tudo isso, né, não é nem desconhecimento, né? É um desprezo pelas potencialidades de participação dos professores e de todos os profissionais na gestão das políticas públicas e aqui da educação, né? E o maior controle da formação de professores via, né, as instituições de formação e a Base Nacional Comum de Formação, né? Nós temos aí nessa lógica, eu acho que à tarde até o professor Luiz Carlos vai desenvolver um pouco mais isso, da avaliação que assume com a Base Nacional Comum Curricular um caráter punitivo, como nós vamos ver depois no gráfico, que ele está bem claro, né, para nós entendermos essa dinâmica do que vem acontecendo. Qual é o ponto de partida que nós contrapomos a essa concepção de formação que está hoje na tentativa de se impor, né, como uma lógica que impera tanto na formação como no funcionamento da educação básica e das nossas escolas?
é que a formação de qualidade elevada dos pedagogos, educadores e professores se vincula estreitamente à educação básica e à escola pública. E aqui quero também fazer um adendo: já não é suficiente falar em educação pública nem escola pública. É escola pública, de gestão pública, com recurso público. Porque qualquer outra formulação há o entendimento de que a escola privada é pública, porque ela presta um serviço público. Nós temos hoje entrega de escolas em alguns estados, escolas públicas para ONGs privadas, onde o projeto se chama, o projeto tem o nome de publicização das escolas. Vejam que absurdo, né? Porque a ideia de que as escolas públicas são fechadas e você vai torná-las abertas à iniciativa privada. Então, é assim, é uma tentativa, inclusive, de confundir, né, os educadores e as famílias, claro, portanto, nessa concepção. Isso significa que a formação para a educação básica tem a ver com as suas condições concretas e materiais atuais, as possibilidades de uma educação emancipadora para nossas crianças, jovens e adultos, e a construção de uma sociedade justa, igualitária, socialista, seja qual for a cara que nós queiramos dar para esse sistema daqui 40, 50, 70 anos, que nós mesmos não veremos provavelmente, né? Mas que supere as amarras da opressão, discriminação, desigualdade e da exclusão próprias do capitalismo. E nós da ANFOP costumamos dizer que nós vamos batalhar e resistir pela construção das nossas propostas, na formação, na luta pela escola pública, ao lado de todas as demais entidades da educação, dos sindicatos, na perspectiva, de que nós temos que construir referenciais que nos ajudem a enfrentar, no chão da escola, tanto a base nacional comum curricular, para além dela, quer dizer, formar os sujeitos, olhar para isso de uma outra forma, quanto entender, que também nas universidades nós temos essa responsabilidade. Eu vou passar porque várias coisas eu já coloquei. Entrando aí na discussão das diretrizes, que é um pouco o que está colocado, nós temos as diretrizes de formação, que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2015, onde ali nós recuperamos várias das concepções em defesa da escola pública, de uma formação de caráter sócio-histórico, de formação de professores comprometidos com o seu tempo, comprometidos com os seus estudantes, com a formação unilateral desses estudantes em todas as dimensões da vida, não só na cognitiva. E nessa perspectiva, essas diretrizes atendiam, com todos os dilemas que nós temos hoje, a uma nova configuração da formação de professores. Tanto na inicial, não só, mas sobretudo na continuada, fazendo com que as universidades construam um projeto histórico institucional, de formação e valorização dos profissionais de educação, na formação inicial, na formação continuada e na valorização dos profissionais de educação. Portanto, fazendo cada vez mais que universidades e educação básica se aproximem, para além dos momentos das práticas de ensino e de estágios, que é onde as escolas se abrem, para serem colaboradoras, coformadoras da universidade nos estudantes, que ali fazem seus estágios, mas que conseguíssemos efetivamente elevar para um outro patamar a participação dos professores de educação básica nos processos formativos dos seus pares. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje, só para exemplificar, muitos professores, mestres e doutores nas redes públicas,
esses professores, mestres e doutores poderiam, diante de uma política clara de valorização profissional e da carreira, serem chamados para compor o corpo docente de universidades públicas na pós-graduação, para colaborarem em cursos de especialização nas diferentes áreas, em cursos de mestrado e em cursos de doutorado. E a isso corresponderia, né, uma elevação na sua carreira como um profissional que forma profissionais. Porque o objetivo do mestrado e doutorado nas redes públicas, ele não é só aumentar o pouco, né, os R$50, R$100, que é isso, nem isso às vezes, né? Entre o que não tem mestrado e o que tem mestrado e doutorado, e quando você vai receber o mestrado, você já está terminando o doutorado, aí tem que esperar, não dá para aposentar, aposenta. Então, essa lógica, né, que com as diretrizes de 2015, estão abertas as possibilidades de que novos desenhos possam ser feitos na aproximação da universidade com vocês, profissionais de educação, que estão no chão da escola, né? Então, acho que essa discussão toda, desse comitê gestor em cada universidade pública, vocês imaginam que é vocês terem, por exemplo, aqui, a USP, a Unifesp, a UFABC, né, compondo colegiados, onde possam participar professores da rede pública, ajudando a definir os currículos, né, os percursos formativos, junto com as universidades, de uma forma muito mais orgânica. Não só porque eu conheço determinado professor na USP ou na UFABC e participo dos seus grupos de pesquisa, mas algo que chegue mesmo, né, no coração da escola, e que isso seja partilhado por todos os professores da escola, e não só por aquele que conseguiu, por algum motivo, né, chegar ao mestrado e doutorado. Então, acho que isso é claro para nós, né, que essas diretrizes, elas abrem essa possibilidade, e é contra isso que nós estamos lutando hoje, né? Eu acho que essa discussão também eu já coloquei no início, né? O que o PNE, digamos assim, tem coisas boas, o PNE tem. Agora, tem coisas também que a gente não gostaria que fossem implementadas, certo? Eu vou dizer alguma delas agora, logo em seguida. Eu acho que a primeira é a questão das diretrizes pedagógicas para a educação básica e a Base Nacional Comum Curricular, que se consolidou também desde o PNE. E isso permitiu que se mudasse a LDB em 2017. Né? E aí, o que tem de diferente essa base? É que ela reforça, segundo o PNE, os exames nacionais censitários, porque não precisa ser avaliação censitária. Você pode ter avaliação amostral, que você tem um pulso da rede pública, de como anda isso, né? E aí trabalhar em relação a isso. E para cada ano. Então, rompe a ideia dessa Base Nacional Comum Curricular, como ela foi estruturada, ela rompe aquela ideia de ciclos que muitos municípios já estavam construindo, né? Com muitos dilemas também, que era o ciclo de alfabetização, por exemplo, 1º a 3º anos. Não tem objetivo por ano, você tem um objetivo para os 3 anos. Tá? E você pode compor da forma que quiser, enfim, vocês professores sabem disso melhor que eu. O professor acompanha a turma, você cria coletivos de ciclo, né? E assim por diante, quinto e sexto ano, quarto a sexto ano, sétimo a nono, enfim. A forma que tinha, a base, ela rompe isso. Ela vem colocar as escolas nessa sintonia de que tem objetivos por ano e que, portanto, as diferenças, as dificuldades dos alunos, elas não serão consideradas como possibilidade de recuperação. Que quem não chegou naquele ponto até o final do ano, o próximo ano ele está, ou repete, né, ou se é reprovado, ele vai para uma outra série, e que não consegue acompanhar igualmente. Então, nós temos aí uma lógica perversa, né, que vem na perspectiva de que você tem que padronizar, para avaliar, para premiar ou punir, né, e para responsabilizar e avaliar professores. É isso que vem aí. E isso está muito claro
na estratégia, na meta 7, estratégia 36, certo? Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. Essa é a palavra-chave que está na direção, mérito. Então, todo esforço que foi feito para construir referenciais e políticas que deixassem de considerar o mérito, mas se ampliasse e universalizasse para o conjunto de professores, para o conjunto da escola pública, tá? Ele vem agora de novo com a ideia e a concepção do mérito. Tá? Então, só tem bolsas quem tem mérito, tá? Só ascende a carreira quem tiver mérito, aí tem lá 10 competências de professor que os sistemas vão ter que observar, enfim. E outra, na meta 20, estratégia 12, definir critérios para a distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades, a vulnerabilidade e o compromisso técnico, essa parte é importante, compromisso técnico e de gestão dos sistemas de ensino a serem pactuados na instância tal. É a responsabilização dos gestores e dos municípios. Qual é o problema? Isso é bom, nós temos que ter mesmo os gestores responsáveis, né, comprometidos com. O problema é que a responsabilização, quando ela vem junto com recursos, os municípios tomam qualquer iniciativa, a gente tem visto isso, contratação de assessorias, do Comunitas, do Falcone, e vai por aí afora, para ajudar na parte administrativa, que não existe, né? Quem é supervisor sabe disso. Eu sempre disse, quando eu trabalhei com as redes públicas, que tudo aquilo que vai para o computador não precisa de pessoas. Né? Então, tem trabalho que o computador pode fazer, as pessoas são liberadas para fazer outro trabalho. Mas quando você vem com responsabilização de que o índice do IDEB tem que ser conseguido a ferro e fogo naquele ano, os municípios tendem a tomar qualquer iniciativa. E aí entra a falta de confiança nos profissionais das redes públicas para poder formular políticas. Não é cumprir as políticas, para poder formulá-las. Eu acho que essa foi nossa luta, pelo menos num certo período aqui dos últimos anos, e que nós queríamos fortalecer essa concepção. Outro ponto que o PNE não nos ajuda, quando nós falamos dos referenciais para a formação de professores. Vejam só, a estratégia 15.6, né, que diz da reforma das licenciaturas, né, e da Política Nacional de Formação. Vejam a carga horária, como é que ela está definida. Formação geral, o que é formação geral? Fala qualquer coisa, né? Tudo e não fala nada. A formação que nós defendemos como base são os fundamentos das ciências da educação, né? Da história, da geografia, da história da filosofia, da psicologia, né? Das ciências pedagógicas, para conseguirmos entender, dominar esse universo do que é esse cotidiano da escola e da aprendizagem das crianças nas diferentes áreas de ensino. Né? Formação geral não diz nada. Formação na área do saber é formação em química, física, história, geografia, artes, né? E didática específica. Quer dizer, um curso esvaziado dos fundamentos da educação, mas com o caráter técnico e instrumental, tão ao gosto das políticas neoliberais. Então, isso é que também nos afeta. Um outro ponto que nós não conseguimos também, a meta 17, né? Na sua estratégia 17.3, qual é a nossa luta, vocês sabem disso, para que o professor se concentre em uma escola, com salários justos, dignos, né? Com a elevação do piso, não esse piso que nós temos, mas, né, elevar cada vez mais o piso salarial, para podermos concentrar o professor em um estabelecimento escolar, né?
E tanto o PNE de 2001 como de 2014 tem a mesma formulação. Implantação gradativa era agora a implantação gradual do cumprimento da jornada em um único estabelecimento, né? E ainda fala da educação, não fala da educação integral, né? Que é o que nós defendemos. Então vejam que né, as dificuldades que temos, e essas dificuldades eu acho que a gente tem que compreender também. Não é uma dificuldade só dos governos, né? Eu digo, quando a gente tem a luta pelo piso salarial, desde a década de 90, os anos 90, 91, quando foi rompido o pacto pelo MEC na época, não sei se vocês lembram, né? 91, 18 anos depois é que foi aprovada a lei do piso, em 2009. São 18 anos, né, de luta pela lei do piso, dada a pressão dos estados e municípios, né, que queriam uma implementação de salário vinculado a desempenho, que é o que virá aí, né, certamente. Isso é aventado também nas diretrizes de formação que o Conselho Nacional de Educação disponibilizou ontem. Acho que é para lá, né? Esse aqui já foi. Então, aqui, eu vou terminando, que só falta 15 minutos, eu também estou com a garganta seca aqui, vou tomar um pouco d'água. O que é nossas diretrizes 2015? Tá? Eu vou deixar aí com vocês depois o documento, mas é bom, quem tiver interesse, eu acho que isso é interesse de todos os gestores, né, porque fala da formação continuada, mesmo que vocês estejam gerindo escolas públicas, supervisionando, coordenando, enfim, ali está também toda a concepção de formação continuada, que, se nós deixarmos, será implementada, né, mas a resistência aqui vai ser grande, né, em relação ao que está proposto para nós, né. As diretrizes para nós, de 2015, né, elas têm que se constituir um instrumento de resistência, né, porque elas abordam várias dimensões da formação que não estão contempladas nessa lógica empresarial, né, dessas reformas que vêm aí a partir de agora. Um Sistema Nacional de Formação, o fortalecimento das faculdades de educação, né, que estão também cada vez mais afastadas pelas políticas públicas, né? Vocês vão ver que as diretrizes de formação do MEC sequer falam em faculdade de educação. Como coordenadora, né, nas universidades, dos processos de formação, responsáveis por pensar currículo, né? São as faculdades de educação, são os pedagogos que têm essa habilidade. Vocês sabem, como coordenadores e supervisores, o quanto vocês têm que se debruçar sobre o que é currículo, né? Não. A Base Nacional Comum foi feita pelo Movimento pela Base, um conjunto de empresários, né, que desprezou a base que estava sendo construída no MEC em 2014. É essa base que vai estar lá. Então, nós temos que, inclusive, conhecer essa outra base, né, que foi elaborada no interior do MEC, vocês vão encontrar lá, tanto no blog do professor Luiz Carlos, como no blog da formação, que é um blog que eu tenho ali já há um tempo para trazer esses documentos, né, para poder servir de apoio para as nossas lutas que nós temos aí. Eu vou passar rapidinho para colocar aqui para vocês, isso já termina. Aqui é uma série de balõezinhos, o que se configura, né? Esse gráfico aqui eu fiz cópia e cola do Luiz Carlos, de um artigo dele num texto do INEP, porque eu achei genial, né? Aliás, ele é genial em muitas coisas. Então, ali nós temos a Base Nacional Curricular, lá em cima, né? Um pouco que eu falei até agora, no sentido de sintonia, né? Você tem lá as avaliações nacionais censitárias, todas elas, né? ANA, Prova Brasil, Enem, e o índice do IDEB. Junto com a base vem, vocês já devem ter visto, porque sempre foi assim, a elaboração dos livros didáticos em sintonia com o currículo, né? O Programa Nacional PNLD, é isso, as escolas escolhem
estão sintonizadas, tanto na época com os parâmetros, agora com a Base Nacional Comum Curricular, mas se abriu todo um mercado, que não são mais aquelas editoras antigas, são editoras tipo Pearson, os grandes conglomerados internacionais, né, que compõem esse mercado da educação, porque esse é um movimento que não se dá só no nosso país, né? Aliás, ele é trazido dos demais países, dos outros países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e agora Austrália, né? E isso é que vai compor, né, o ponto de partida para o que nós estamos puxando ali, como o Exame Nacional de Avaliação, eu não tenho o vermelhinho aqui, né? Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica, o ENAMEB, que está no Congresso, já passou por todas as comissões, está para ser aprovado, né? É um exame que tem, inclusive, o parecer da professora Dorinha, que faz também algumas coisas interessantes, como no Fundeb, mas também cria, né, alguns instrumentos que são, né, controladores do trabalho docente. E esse exame para professores em exercício e iniciantes antes do ingresso no magistério. O documento do CNE que vocês encontram lá no site, ele vai falar numa série de exames. De quando o aluno se forma, faz um exame, para ingressar nas redes faz outro exame, e agora existe, desde 2013, na LDB, a possibilidade que o estudante de ensino médio que queira fazer licenciatura também passe por um exame. Então, são travas, filtros, né, que você vai colocando ao longo da trajetória, que visa a exclusão mesmo, né? E eu acho que essa é uma parte que eu quero fazer para ir finalizando. Nós temos hoje uma positividade na universidade, nos cursos todos de licenciatura, que é a ascensão de jovens, né, tanto pelo sistema de cotas ou não, que vêm das camadas populares, que são filhos de trabalhadores e que chegam, muitos deles, à universidade pela primeira vez na sua família. Isso não é pouco, essa é a nova qualidade da educação superior que nós, enquanto ANFOP, defendemos. E é isso que tem que ser trabalhado por todos nós. De que maneira essa juventude eleva a sua formação, né, de modo a comprometer-se com a formação das crianças e jovens da sua classe, né, que é a classe que é responsável também por fazer as mudanças, que são os trabalhadores, que vivemos do trabalho, não viremos do financismo. Então, isso, quando você põe tantas travas, né, tanto no currículo das instituições formadoras, como na formação dos diretores de escola, na certificação, né, nas metas do PNE que eu acabei de referir, você vai limitando isso, né, a um conjunto de jovens que é difícil nós dizermos que eles têm um compromisso com as transformações sociais. E eu vou terminando, enfim, porque eu quero deixar para a Maria Lúcia também falar sobre a Previdência. Então é isso, gente. Tinha programado para 50 minutos, como a Denise, peço desculpa por ter avançado aí, mas acaba aqui.